Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos ver Introdução a uma Oração Cristã. Vamos falar sobre a oração, né? O que é oração, que formas existem de orações, a importância da oração, o chamado à oração, os desafios, comunhão com os santos. Então, tem muita informação no dia de hoje. Vamos começar fazendo uma pequena revisão da aula passada sobre quem é Jesus. Na verdade, na aula passada nós cobrimos duas coisas. Eu não usei esse termo, mas eu queria passar, porque talvez você venha a ouvir esse termo. Já ouviram um termo chamado soteriologia? Sim. Então, cristologia é o estudo de quem é Jesus. Soteriologia é o estudo da missão de Jesus. Então, nós na verdade cobrimos os dois aqui. Tanto quem é Jesus, quanto sua missão e o impacto em nós. Começamos pela identidade e o mistério de Jesus Cristo. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus, união hipostática. Lembra? Falamos sobre esses três aspectos. Sobre o nome de Cristo, a nossa inspiração, que significa Deus salva, a importância do nome. Falamos sobre até aquele estudo do DNA, né? Falamos pelo chamado da conversão, que passa por um processo do primeiro chamado, cujo nome é o... Qual o nome do primeiro chamado do Evangelho? Isso. Querigma. Isso. Há um processo de chamado global, o chamado é para todos, e um chamado para transformação, que é a parte da conversão. Essa conversão, a transformação vem através da metanoia. Aí nós conversamos sobre o que é a metanoia. Ela basicamente nos ajuda a evitar o pecado, aproximar de Deus, se renovar a cada dia. Então, a metanoia é uma transformação constante como resultado que leva a essa conversão. E fechamos então com o compromisso de uma vida nova que passa pela participação na comunidade, de uma vida de oração, né? E esse compromisso de dar prioridade a continuar esse processo de conversão e transformação. Isso foi a aula de quem é Jesus. Antes que eu comece a aula de hoje, alguma pergunta? Não? Algum caso para contar? Alguma história, alguma experiência? Às vezes a gente não tem pergunta, a gente tem um testemunho. Então, oração. Existem várias definições para oração, mas na verdade eu gosto muito dessa definição, que a oração, no fundo, é um diálogo de amor com Deus. É esse processo em que você ouviu aquele chamado, porque a oração começa com o chamado do Espírito Santo, lembra o querigma? É uma bênção, é um dom que o Espírito Santo nos tocou e permitiu que abrisse esse canal de comunicação. E nós aceitamos, nós nos permitimos. Então, começou o processo da conversão através daquele querigma. Mas a oração é esse processo em que você, tendo ouvido esse chamado divino, você começa, então, abre o canal e começa a ter esse diálogo de amor. Por que amor? Porque amor é a relação de Deus conosco. Amor é o que Deus espera de nós para Ele. Lembra que falamos da glorificação? E o que significa glorificar Deus? No fundo, significa nos transformar em alguém que está mais em linha com a salvação. Então, é um diálogo. Esse primeiro conceito, eu gosto muito, que é uma aliança em Cristo, e que ela é ativado na medida em que nós nos conectamos com a Santíssima Trindade. Não é à toa que toda oração começa com, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha você aí batendo na porta e fala: Senhor, eu quero falar contigo. E na verdade muitas vezes as pessoas não pensam nisso como oração. Essa chamada já é uma oração. Você já está conversando com Deus na hora que você fala, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas muitas vezes acham assim a oração que vem depois, né? Depois que você falou isso, começa a oração. Não, veja bem, você já está conversando com Deus. Oi, Deus, estou aqui. Quero falar contigo. E assim você começa reverenciando a Santíssima Trindade. Tá? Existem 5 formas de oração. Primeira parte de bênçãos e adoração. O que é a bênção e a adoração? É esse momento em que você reconhece a presença divina da sua vida. Então, quando você faz adoração, quem
já participou de adoração? Todos sabem o que é adoração? No Santíssimo, fala? Adoração no Santíssimo, especificamente, adoração no Santíssimo. Explica um pouquinho. Vocês já participaram de alguma adoração? Então, a adoração é um momento em que eles colocam uma hóstia consagrada, a presença do Senhor à disposição para que as pessoas possam ficar durante um período muito maior do que aquele período só na missa. Então você vai, tem locais que tem adoração contínua. Então na Holy Family tem uma capela de adoração contínua, 24 horas. Então qualquer momento que o coração apertar, que você quiser falar com Deus, você literalmente vai lá, senta em frente a Deus e fica dentro da capela conversando com Deus, que a adoração lá é contínua. Tá? Então, porque às vezes na missa você passa o processo de adoração, que é esse processo de conversar intimamente com Deus, de reconhecê-lo, de adorá-lo nessa comunicação, mas acaba sendo um período curto, é o período de preparação para a comunhão, quando você está na fila se preparando para receber, ali você já está num processo de adoração, e depois que você recebe a comunhão, que aí você está em comunhão com Deus. Essa adoração, então, é uma comunhão perfeita, que já é um prelúdio que vai ser a comunhão perfeita no céu. Que é esse momento mas da a adoração geralmente é uma hóstia que eles usam. A magna, é a hóstia magna, que é a maior. E ela fica exposta para a gente adorar. Então, todo lugar que tem adoração, você não pode deixar o sozinho. Geralmente tem uma escala de horários e você tem que ter alguém. A primeira sexta-feira do mês a gente tem aqui na São Tomás, na capela. Aí vocês também tem a escala de horário. Você Tem pra nunca deixar ele sozinho. nunca deixar o Senhor sozinho. E toda terça e quinta, entre 9 e meio-dia também tem. Tá. E aí você tem dois estilos do processo de adoração. Tem uma adoração que começa com o processo de oração, tem rezas específicas, tem reconhecimentos, orações, louvores específicos. Aí tem um período em que você passou pelo louvor, passou pela conexão, passou pelas oferendas, e você então conversa com Deus, depois ele vem, normalmente o sacerdote, o diácono vem e fecha o processo de adoração. Que é diferente, por exemplo, da adoração da Holy Family, que lá está em adoração constantemente. Não tem as rezas anteriores, não tem os dias de saída, os dias finais. É a presença de Cristo lá ininterruptamente. Fica ali, meu Deus, na Holy Family. Eu vou botar o endereço de lá. Tem a porta, é 0815. Porque você pode ir de madrugada se você precisar. Então, na verdade, o coração apertou. Você quer adorar, você vai lá, bota o mente, vai, terço na mão e faz o terço lá. Muitas vezes está vazio, você sempre faz o terço na frente de Jesus. Entendeu? Então, esse é o processo de bênção e adoração. Temos também o processo de petição. Petição é o momento de oferendas. Como é que é a forma de petição? Essa é a forma em que você está oferecendo a Deus na sua conversa com eles. Eu ofereço a Deus, ofereço a Ti minha família, Senhor. Ofereço a Ti a minha vida. Ofereço a Ti as minhas tristezas. Ofereço a Ti as minhas felicidades. Ofereço a Ti a prova que vou fazer, entendeu? Então esse é o processo de petição que você está oferecendo e depois você pede também algo como parte desse processo de oferenda. Tem a parte de intercessão. Na intercessão você pode tanto pedir intercessão, que é o que nós fazemos quando nós conversamos com os santos, ou com nossos entes queridos na igreja triunfante, na padecente, desculpa. E talvez ele esteja na padecente, talvez esteja na triunfante, não sei. Depende ou estão no purgatório ou estão no céu. Mas de qualquer forma, conversamos com nossos entes e pedimos a intercessão dele. O que é a intercessão dele? É nos ajuda. Né? Já que você está mais próximo de Deus, conversa com Deus. E é por isso que muita gente intercede através de Maria. Né? Porque ninguém é tão próximo de Deus quanto Maria. É a mãe, é a intercessora, já intercedeu com Jesus vivo, quanto mais com todos eles no céu. Né? A passagem bonita das bodas de Caná é que é interessante que, na verdade, Maria, quando intercede em nome do casal e da família, ela fala com Jesus para resolver o problema. E Jesus responde dizendo, não é meu tempo, não é minha hora. Tipo, não, se eu fizer agora, talvez eu não consiga terminar a minha missão. Maria não falou mais nada.
Jesus virou e fez. Então, Manda quem se pode, ela- obedece quem quem quer, né? Então imagina, se ela intercedeu com ele aqui, quanto mais os dois lá. O filho dele, né? Entendeu? E é muito bonito que o padre fala hoje na homilia. Tudo bem. Que hoje o padre fala na homilia uma coisa que é muito interessante. É esse quase que susto que o anjo leva ao confrontar Maria. Porque nunca os anjos... Você pode ler a escritura inteira, em nenhum momento, nenhum anjo elogiou ninguém. Ininterruptamente, todas as aparições são não temas. E aí, uma mensagem que normalmente é uma bronca, né? É um chamado. Com Maria, ele chegou, falou não temas e Ave Maria, cheia de graça. Ele nunca esperaria encontrar num ser humano tamanha graça, a ponto dele ele exaltar esse volume de graça. Então essa é Maria, nossa mãe. Já aqui. Ô, Eduardo, uma novena por um santo, né? Seria uma intercessão? É uma intercessão. Você às vezes faz intercessão também. A segunda forma de intercessão é a intercessão pelos outros. Então, por exemplo, é muito comum quando a gente faz o rosário, antes de começar o rosário, a gente oferece o rosário. Então, é uma forma de intercessão. Ao pedir a saúde de uma pessoa, ou para resolver o problema da outra pessoa, ou pela vida de uma pessoa, você, na verdade, está intercedendo por elas. E esse pedido a gente pode fazer para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Porque eu acho que uma vez eu escutei dizendo assim que a mãe tinha que pedir só pelos filhos, pelo... Não, o poder da mãe é imensurável. A intercessão de pais aos filhos é muito forte, mas você pode pedir por qualquer irmão. Mesmo Você a deve. mãe ou um filho também são irmãos. Lembra? Nós temos a nossa relação familiar terrena, mas a nossa relação perante Deus somos todos irmãos. Todos filhos de Deus. Todos os batizados, filhos de Deus. Eu queria fazer uma pergunta, que eu acho que já até sabe. A mãe de Carlão, ela é espiritualista, né? E às vezes ela fala isso, não, eu posso rezar por você porque eu só posso rezar por meu filho. E eu falo, claro, né? Toda oração é bem-vinda. E aí no outro dia eu fui falar a ela, que ela estava com os problemas, eu falei, vou rezar por você, por sua casa, por seu marido. Ela, não, a gente não precisa não, aqui minha casa é muito... Eu posso rezar por ela mesmo sem ela querer? Claro. Deve. Eu perguntei isso? Claro, e deve. Deve. Na verdade, Né? você deve até Rezar rezar. pela conversão dela. Você reza para que ela veja a verdade. Tá. Entendeu? Porque eu fiquei na dúvida, ela disse pra eu não rezar. Não, Reza em silêncio. a reza, não exatamente, precisa você reza em falar. silêncio. Reza. Na verdade, essa é das rezas mais constantemente. bonitas. A reza que você não está fazendo para que a pessoa saiba. Você está fazendo como um ato de amor. Né, como nós, ele fala, não, reza pela conversão de sua cunhada também. E não aí eu reza. fiquei nessa dúvida porque ela disse que não, né? Então, Tenha isso como propósito. eu rezo por ela todo dia mesmo. É uma Que reza. se que caiam as escamas, né? Para que a verdade Olhos, seja né? vista. Né? E qual que é a diferença, eu não sei se você falou, a hora que a professora falou, de petição e intercessão. Petição é quando você está fazendo as suas ofertas. Você está oferecendo as necessidades confiantes. Então você está chegando lá e dizendo, eu ofereço, você começa a rezar, eu digo, muito obrigado, Senhor, pela minha vida, não sei o que lá, ofereço a Ti a minha família, me bota a seus pés os meus filhos, bota a seus pés o meu marido, bota a seus pés os meus pais, cuida dele, oferece por eles, e você começa então a colocar também as suas necessidades, com toda a confiança que elas serão atendidas. É por isso que você está colocando essas necessidades. Esse é um conceito que às vezes passa de muito leve e que a gente não se toca, porque às vezes você conhece pessoas, ou você vive com pessoas, ou convive com pessoas, que você tem a sensação que essas pessoas têm uma fé mais forte que a sua. Por qualquer razão, qualquer forma que você decida julgar o que isso significa. Né? E às vezes você passa por, não vamos ver que parte das orações são desafios, você passa por momentos e você questiona, será que eu tenho essa fé toda mesmo? Será que estou sendo hipócrita? Será que eu estou agindo que nem um fariseu? Estou me atendo ao conhecimento e não transformo em ações na minha vida? Será que eu não estou fingindo para mim mesmo? No fundo eu não penso nada disso? Isso não é a voz de Deus. Isso não é a voz de Deus. Tá? Mas lembra o seguinte,
é tão simples. Se você não acreditasse nem o mínimo suficiente, você nem rezaria. Porque você diria, eu sou louco para estar falando para ninguém. Pensa, assim, lembra isso do mínimo. Quando você acha assim, será que eu tenho fé ou não? Para e pensa, qualquer momento que você rezou. Naquele momento que você estava rezando, você falou assim, eu devo estar louco, não acredito em nada que eu estou falando. Estou falando para quem? Não acredito. Não, você rezou. Você falou com Deus. Então, a fé, ela está aí. Tem forças empurrando ela para baixo, tem forças empurrando, elevando a fé. E a nossa discussão aqui é descobrir formas de minimizar essas forças que empurram você para baixo, que criam dúvidas, que criam questionamentos, né? E aumentar as forças que te elevam, que te trazem certeza, esperança, fé, força, vitalidade espiritual. Tá? Complementando isso que ele está falando, depois temos que falar, ela está querendo falar. Não é permitido, não. Agora não pode falar. Não. A gente, acredito que acontece com todo mundo, mas é sempre uma batalha conseguir vir para o nosso curso, né, não? Não, hoje eu não sei do lugar para esse Waze, por exemplo. O trânsito, levei 1h20. Então, diversos fatores, né? Você vê, eles estão com as crianças, então dando jeito, cada um tem uma situação para não vir. E isso aí, gente, são forças ocultas, né? A gente sabe que é. Pode falar. Eu posso rezar para quem já morreu, sei lá, com Você meus deve. avós? Deve. É porque eu já tinha ouvido falar que não só pode rezar, eu acho que numa segunda-feira. Não, segunda-feira é o dia das almas. É, eu já ouvi falar que É aconselhável você rezar pelas Cultura almas. brasileira, na segunda-feira acender uma vela do lado da igreja. Nossa, como eu fazia isso? Como Passava já na igreja, acendia a vela pelas almas. Na igreja dos capuchinhos. Não, eu ia na outra mais pertinho Eu era de São casa Francisco mesmo. Xavier, mas É o Espírito Santo que eu ia. Mas você deve rezar constantemente pelos seus os entes queridos, E esse entendeu? revela em casa? Eu posso- Sim, sim. eu posso fazer uma... Eu também tinha isso. Posso completar Só toma complementar cuidado com a isso? vela, né? Tá, É. claro. Vou complementar. Você não pode rezar pela salvação deles. Eles estão salvos ou não estão salvos. Você rezar não ajuda em nada. A sua reza não vai tirar alguém do inferno e levar para o céu. Isso é Mas você não entender. sabe. Mas você não sabe. Tá. Na medida que você reza por alguém, isso reduz a pena no purgatório. Então, por que você reza? Você reza na esperança que aquela pessoa esteja salva e, estando no purgatório, a sua reza ajuda a reduzir o tempo que essa pessoa ficará no purgatório. Entendeu? Então, por isso fala, reze, peça indulgências, sabe? Trabalhe para obter indulgências e oferece para aquela pessoa. Se aquela pessoa não estiver no céu, você não perdeu nada. Sua indulgência acabou não sendo utilizada. Mas se aquela pessoa estiver no purgatório, é uma indulgência, mesmo parcial, também ajuda. Mas uma plenária retira a pessoa do purgatório. Ô, Eduardo, e assim, quando a gente está com uma dor, alguma coisa, que diz que a gente deve oferecer essa dor pelas almas Sim. do purgatório, como é que a gente faz isso, assim? Fácil, Eu faço Senhor, com coração, mas assim... eu ofereço essa minha dor pela salvação das almas do purgatório. Ofereço essa minha angústia como um ato de amor pela salvação das almas do purgatório. Ofereço essa minha dor, obrigado, Senhor, por essa dor, para que eu possa oferecer em salvação às almas. Então você agradece estar passando por aquela situação difícil, transforma aquele sacrifício num ato de amor. A primeira vez Que é a paixão de Cristo. Eu tive uma crise de pânico no shopping. Eu falei, eu não vou tomar remédio, eu vou oferecer as almas no purgatório. Mas eu não sabia se estava certo, né? Certíssimo. Certíssimo. Eu vou complementar e depois falar sobre isso. Ai, meu marido deixou eu falar um pouquinho. Obrigada, Senhor. mulheres, ó. Obrigada, Senhor. Eu nem Olha perdi sua essa aula, chance, sua eu nem aula. perdi essa chance. Ela estava falando de rezar, né? Pelas pessoas que já faleceram. Certo? Ele falou tudo perfeito. Aí me veio a pergunta dela. Melhor ainda, não que seja melhor ainda, a importância que a gente tem de rezar por quem está vivo, que nessa hora essa pessoa pode mudar. Então, E ainda ter a salvação. e ter a salvação. Depois, continue rezando, porque a gente não sabe, porque a misericórdia divina acontece. Então, a pessoa pode estar realmente no caminho da salvação, mas o seu trabalho de estar orando e pedindo pela conversão daquela pessoa enquanto ela é viva é enorme. É o melhor dos mundos. Depois que morreu, continua, mas o destino já está
traçado, Selado. selado, e aí você só pode fazer isso, interceder para diminuir o tempo de purgatório, porque a grandíssima maioria vai para o purgatório. Não tem como, né? É isso, ele deixou eu falar. Deixa eu só fazer uma pergunta, um pedido de esclarecimento, porque seja, como é que eu me convenço, porque na minha cabeça, eu tô aqui, fico aqui matutando, vou oferecer minha dor, pronto. Eu aqui na minha concentração, eu falo, peraí, isso aí tá de brincadeira, né? Tu vai oferecer tua dor para outro, como é que eu explico para mim mesmo? Porque assim, a cabeça tem que estar, não, eu estou fazendo isso é bom, mas na minha cabeça atrás, não, eu também tá sendo espertão, né? Ó, minha perna quebrada, fica com minha dor, que eu vou ficar só com... Não é ficar com a minha dor, não. Jesus, ele morreu na cruz, ele sofreu por nós, para te salvar cada um de nós. Quando a gente oferece uma dor mínima que seja nossa pelo próximo, a gente pede para se unir à dor de Cristo. Então, que essa dor, que não é nada, porque a maior dor do mundo que já aconteceu é a dor do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizem pelos estudos, você que é médico, diz que não tem como ter uma dor maior do que tudo que ele viveu no Calvário, né? Então, quando você oferece a dor, você está oferecendo para se unir a Cristo. E isso você vai estar ajudando aquela pessoa. Então não é como se eu estivesse passando a dor, e sim, eu estivesse Não, você está compartilhando a dor. exatamente. Você está se compartilhando. O que você está dizendo é o seguinte. Outro jeito, ele ficou meio assim, Não, você não está mas pedindo, você não está fazendo para não ter dor. Não é por você, é por amor ao próximo. Eu passo essa dor com amor. Você não passa a dor, você entrega. Você entrega, você aceita viver aquela dor sem reclamar, porque é um ato de amor. A dor não vai embora. Eu vou te confessar, Eu não ter tomado remédio foi ok. Você fez uma penitência. Você Foi fez muito uma penitência. bem-vinda. Eu vou Mas confessar que todos já os remédios, aconteceu. tudo bem, tem outras formas de fazer penitência. Você não acha, não? A gente vai avaliando. Dorme no chão duro. Dorme um dia sem travesseiro, se for muito importante pra você. A gente fez uma vez esse negócio do chão duro, não foi tão duro não, porque tinha um carpete, né? Mas tem umas penitências assim que, pra se unir a Cristo, que tem um peso, né? Um valor. Jejum também. Aproveitando, só para finalizar essa questão de purgatório e de indulgência, então quando eu faço e entrego uma indulgência plenária para uma alma, isso significa que ela vai para o céu. Então eu não preciso Passagem direta. mais. Não deve. Porque veja bem, olha só como é que são as coisas. Se você recebeu uma indulgência plenária, você ofereceu para o seu pai. Se você rezar de novo por ele, você está dizendo, eu não creio em Deus. Ou eu não creio em indulgência. Um dos dois. Porque se você falou, toma indulgência, então eu sei que se ele está no purgatório, ele foi para o céu. Fim de história. Você não deve mais rezar pela salvação dele. Testemunho. Você pode rezar, você pode rezar, você pode rezar. A aula é dela mesmo. Ele roubou minha aula. Você pode rezar pedindo intercessão por ele. Aí já é diferente. Você, agora que sabe que ele já está no céu, aí você pode dizer, Pai, intercede por mim ao meu Pai, ao nosso Pai. Né? Essas indulgências plenárias, onde é que a gente Nós pega? teremos uma aula sobre indulgência. Eu ia perguntar isso. Lembra aquela história? Eu não estou entendendo o que é essa indulgência. O que é indulgência? Vai ter aula. Nós temos uma aula só de indulgência. Mas O meu depoimento, meu testemunho é o seguinte. Eu, várias vezes, eu fiz, algumas vezes, né, ou as primeiras vezes que eu fiz as indulgências pela alma de algumas pessoas que eu desejava que fosse para o céu, eu sempre ficava com a sensação, será que eu fiz certo? Será que eu fiz tudo que está aqui? Tudo que eu tenho que rezar, não sei quanto, tenho que comungar? Será que a minha confissão estava realmente em dia? Você tem todo um processo, confissão, não vou entrar nos detalhes agora. E aí eu continuava sentindo que eu não tinha... Você sente mesmo? Isso é coisa do inimigo, o inimigo faz isso com a gente mesmo, entendeu? Então, cada vez agora que eu faço a indulgência, eu vou mais preparada, porque eu quero
fazer e fazer como o Edu faz, que ele é incrível. Ele fez a indulgência, nunca mais rezou pro pai dele. Eu já peguei um passo a passo do Google, falei, não é possível. É, nem vai Tem um ser. passo a passo sim. Tem um passo a passo, Tá? né? Mas Falou isso... essa aula? Tá longe essa Tá longe. Não, faz parte do catecumenato, então a gente tem que sair do pré-catecumenato. Vamos lá. Então, bênção, adoração é o reconhecimento da bondade de Deus, só para dar continuidade. Petição é quando você coloca as suas necessidades, faz seus pedidos. Você faz por intercessão para alguém, ou pedindo para alguém interceder por vocês. E aí, normalmente, você passa um processo de ação de graça, que é o de reconhecimento e gratidão. Então, quando você fala, eu pessoalmente faço ao contrário. Eu sempre agradeço antes de pedir. Né? Eu louvo, eu agradeço, depois eu peço. Mas não existe uma ordem formal. Cada um faz de uma forma diferente. Mas é que eu acho assim, pô, eu já saio pedindo, nem agradecer, nem nada. Até por educação eu agradeço e depois eu peço. Mas é de cada um. Então você reconhece, então vem a forma louvor. Louvor é como eu falei, é literalmente. Obrigado, Senhor, pela vida, eu estou aqui, te louvo, te dou graça por vossa imensa glória. Eu estou conversando e elogiando, dando graças ao Senhor. Quando você canta também no carro, Você está louvando. Jesus tá louvando. Então, louvar é essa ação de reconhecer a grandiosidade de Deus e expressar a Deus a sua visão da grandiosidade dele. Tão grande és tu, quão grande és tu. Então, minha alma, canta a ti, Senhor. Né? Tudo bem? Nessa questão do louvor eu tenho algumas dúvidas, porque eu escuto algumas aulas do Eduardo Faria e ele explica muito que muito da visão dos protestantes para os católicos da idolatria, porque eles não têm a adoração da Eucaristia. Então toda a adoração são os louvores. Então nessa diferença, assim, o louvor não tem nada a ver com a adoração, são momentos diferentes. Ótima pergunta, porque dá para trabalhar vários conceitos aí. Primeiro, adoração não é adoração à Eucaristia. Eu não estou te corrigindo, só estou fazendo sintonia fina. Na Eucaristia é uma forma de adoração, mas a adoração é o amor que você tem somente a Deus. Esse amor a Deus, que você adora a Deus, isso é adoração. Louvor é você expressar isso de forma interna ou externa. Eu te amo, Senhor. Eu estou louvando ao Senhor. Isso pode ser através de uma oração, pode ser através de uma música, pode ser através de uma conversa durante uma oração. É o ato de reconhecer a grandeza de Deus e falar a Ele. Quando você fala assim, não, eu louvo as suas ações. Quer dizer, eu estou dizendo que as suas ações foram muito boas. Você usa esse termo até no dia a dia. Quando você fala a Deus, você está louvando a grandiosidade dele. Esse é louvor. Dentro da igreja, existem várias igrejas dentro da igreja, mas tem duas grandes áreas, eu diria assim, vertentes, que é a vertente de louvor, que é uma parte mais de renovação carismática, que você tem muita ênfase no louvor, de músicas, através de música, louvar, e você tem a parte contemplativa, que é a parte que está mais presa ritualística, música sacra, o ritual da missa, é através da calma, da oração, da meditação, da contemplação. Introspectivo. Desenvolver uma coisa mais introspectiva. As duas fazem parte, as duas são a nossa igreja. É que tem gente que prefere, se identifica mais com uma parte mais de louvor e tem gente que se identifica com a parte da missa. O que não pode misturar os dois. O que não pode é ter ações de louvor durante a missa. Não cabe. Por isso que não é certo bater palmas em missa. Não se bate palma no enterro de ninguém. Parabéns. Entendeu? Assim, é tão simples quanto isso. Com a oração, ok, né? O louvor junto com a adoração é ok. Mas assim, como entender... Peraí, o louvor junto com a adoração aqui, como assim? Não, você pode estar adorando, cantando... Não, está numa adoração na igreja e tem uma pessoa louvando. Cantando. Isso. Ah, sim. Sim. O cantar é uma forma de oração. O interessante é que as músicas que são selecionadas para a missa são todas baseadas em orações. Muitas em salmos, muitas na liturgia, porque eles estão substituindo. Ao invés de você falar aquela mesma coisa de forma decorrida, você está cantando.
Que era assim alguns anos atrás. antes Na verdade, do- hoje eu tenho algumas dificuldades, porque tem orações que eu não lembro mais falado, eu só lembro cantado. Glória é só Glória a cantado. Deus, né? É só cantado. Se eu tentar falar, fica... Não, calma Santo aí. Agostinho Calma falava, né? aí. Quem canta faz algumas vezes. Exatamente, entendeu? E ele, Santo Agostinho, eu pessoalmente, ele tem uma frase que eu acho linda, 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 que tá em Confissões, do livro Confissões dele. Ele fala, fizeste-nos em ti, e o nosso coração estará inquieto enquanto não voltarmos a ti. Ao nascer nos separamos de ti, e não vou descansar enquanto não me juntar a ti de novo. É lindo, é lindo, é lindo. Esse livro Confissões é um livro muito, muito, muito bonito. De Agostinho, Santo Agostinho. Ele tem também, mas você vai falar um pouquinho. Então, tudo bem aqui? Amanda, respondeu? Respondido. Uhum. Então, eu acho que o que acontece, só fechando ali, o que acontece é que o protestante, ele não entende a diferença entre adorar e venerar. Essa é a grande questão. Então ele acha que nós adoramos os santos através das imagens. Ele não entende que nós adoramos somente a Deus. Nós veneramos os santos como exemplos no que nós devemos fazer para achar o nosso caminho da salvação. Então eles foram grandes exemplos. Em muitos cultos protestantes, o momento da adoração são os louvores. Então é uma confusão de conceitos. E é a adoração sem o Cristo, né? Não tem. Não tem nada, nenhuma cruz. É o louvor, né? É só o louvor, né? Por isso que quando eles escutam uma música, Nossa Senhora, eles confundem com a idolatria, porque você está cantando para Nossa Senhora. Então, Tem uma discussão interessantíssima teórica entre iconologia e idolatria. Nós estamos iconologia, nós usamos imagens, e nós precisamos das imagens para nos lembrar de coisas. Então são ícones. Não é A idolatria, é imagem não diferente. tem força, não tem poder, não tem nada. Entendeu? É só Então, um carinho, uma lembrança. E quando ela é abençoada pelo... É um é um sacramental. sacramental. É como Passa a você ser tem um um- sacramental. É como eu tenho minha medalhinha abençoada. É um sacramental. Que todos têm que ter isso. Se quebrar alguma coisa, não pode descartar em qualquer lugar. Tem que ter uma maneira própria Tem para forma descartar. própria de descartar tudo que é sacramental. Tá? Tem 3 expressões de oração. Né? Nós temos a expressão vocal, a meditação e a contemplação. A forma de orar sobre uma expressão vocal é o que nós conhecemos e fazemos constantemente. Você está falando, ou pensando, ou falando. Tá? Vem através das orações formais ou através das orações informais. Tem orações que são aprovadas pela igreja como orações eclesiásticas, orações que têm sua definição, sua fórmula muito bem definida e devem ser seguidas. E tem as orações pessoais, que é o nosso diálogo, a nossa conversa com Deus. Tá? Mas muitas vezes você pode, literalmente, estar em frente ao altar e falar. Não tem ninguém por perto. Não achar que você é doido. Você fala. Porque às vezes é impressionante que quando você começa a falar, você já oraram falando? Sozinho, você sozinho começa a orar e falar, não, calma aí, Deus, não, obrigado. Não, obrigado, isso foi uma ótima ideia. Não, obrigado por me alimentar. Obrigado, isso. Aí depois você está falando um tempão, você fala, que legal, né? Porque você fala assim, quando que eu faria uma coisa dessa sobre a lógica humana, né? Sobre a nossa capacidade natural de entender os nossos atos. A oração somos nós sendo tocados pela capacidade sobrenatural de Deus em nós. Entendeu? Então é fora da nossa capacidade, né? Eu acho que quando a gente verbaliza, é mais intenso. Eu ia perguntar, isso é mais forte quando a gente fala? Né? E assim, nas Em voz vezes, alta. Eu prefiro. Eu também prefiro, eu só rezo mais. Às vezes que eu rezo, quando eu termino minha oração, aquela minha conversa íntima com Deus ou com Maria, eu me sinto cheia de paz. Né?
Porque parece não, né? Ele me escutou, né? O meu desabafo, a minha angústia e E te responde, né? Às vezes você, como ele fala, ai, tem tantas ideias, tantas soluções. No outro dia vocês falaram que o demônio não tem o poder de ler nossos pensamentos, né? Sim. Então quando a gente expressa a oração, eu acho que é fácil. Fiquei com essa sensação. Na verdade, à medida que você faz o sinal da cruz, você já começa a afastá-lo. Ele já não gosta. Os demônios, eles não tem corpo físico para você poder, né, afastá-lo fisicamente. Mas tem verdades que eles não conseguem viver perto daquelas verdades. Estar num ambiente onde aquela verdade é uma verdade. Oh, foi? Nossa, ninja. E Ninja. não, tá tudo bem, tá tranquilo. Tá? E então a meditação é um momento que você passa, você está orando, você está num processo de oração. Num dado momento, você sente que você começa a sentir muito mais aquelas palavras. Aquelas palavras começam a te afetar. Esse momento você está conectando aí da tua mente, você passou a conectar o coração com Deus. Nesse momento começa um processo de meditação. E veja bem que essa meditação pode ser resultado de uma oração normal, como pode ser resultado de você estar rezando um rosário, por exemplo. Você começa a rezar o rosário, você entra num ritmo de reza e aquilo que te coloca num estado meditativo. Na verdade, a forma certa de rezar o rosário é você meditar sobre os mistérios. Então, se você fizer ao pé da letra, literalmente, na hora que você anuncia um mistério e começa as 10 Ave Marias, você deveria estar meditando, colocando o seu coração naquele momento de Jesus Cristo. Então, esse é o processo de meditação. O outro nível é quando você entra no nível de contemplação. Vou só avisar aí, né? Ele tá lá pro lado de fora. Tem alguém aqui? No portão. No portão. Agora, naturalmente, quando a gente reza o rosário e a gente tem que meditar aquele mistério, às vezes voa. A mente da gente voa. Aí o que faz? Cai, perdeu. Não, volta. Toda hora, vai e volta, vai e volta. O importante é você estar lá na perseverança e voltando para o mistério. Começa a dezena de novo? Não, Não, voltar volta a rezar. mentalmente. Não, rezando o mistério. Você começa a rezar? Você Aí começa a rezar. pensar de novo. Ah, tá. Mas não precisa voltar. Não é. Não, você começa a rezar, tá rezando o rosário. Você dá um tempo para começar a Ave Maria, Como? quando meditamos, né, o primeiro mistério. É o primeiro mistério. Aí tu dá um tempinho, tu já Não, aí começa. você fala o mistério. A gente vai fazer um dia um terço juntos aqui. Você reza o Pai Nosso Sim, e já entra na Ave Maria. sim, mas não dá um tempo entre falar para meditar o mistério. Não, você vai rezando, é um plano de fundo a Ave Maria. E você vai rezando e lembrando, né? A agonia, no caso hoje, os mistérios de terça-feira são os dolorosos. A crucificação de Jesus Cristo. Você vai passando as imagens, você vai meditando, contemplando esse mistério, e por aí vai. Então, perdeu, voou, tudo bem, não tem problema, a gente volta. Volta no sentido de, meu pensamento volta, não é recomeçar. É igual o credo. O credo, quando você vai rezando, você termina meditando, né? Foi crucificado, Exatamente. Você vê tudo, né? A ideia, assim, você começar na forma, é você se colocar lá. Na verdade, essa também é uma forma interessantíssima de ler a Bíblia. No processo de leitura, você se imaginar no meio daquela situação. Você escolher uma das pessoas, um dos personagens daquela leitura e falar, eu sou Elias. Então, você se imaginar como Elias fazendo certas coisas, né? Subindo na carruagem de fogo. Então, é viver, tentar se colocar. Então, nessa questão da meditação, é você tentar literalmente imaginar. Você vai bater no segundo, Jesus Cristo sendo açoitado. Então, você se imaginar no meio da multidão, vendo aquilo. Entendeu? Olhando as pessoas, olhando a pessoa açoitando Jesus, olhando Jesus. Então, você está
Você está falando a Ave Maria, mas você já entrou num processo meditativo. Porque a Ave Maria sai quase que automático. Mas a sua mente está vivendo e pensando aquilo no qual você está meditando. Então há uma separação. Aí no momento em que você começa a fazer as suas orações e você dá, que ele chama de... Todo mundo tem esse anexo? Tá? Nesse anexo, tem o rosário e as orações principais. Tá? Explica a sequência e tudo aí. Mas você entra no processo contemplativo. Esse processo contemplativo, no momento que você já começa a sua jornada de transformação, é o momento que você literalmente consegue se desconectar do mundo. Ali quando ele diz o olhar fixo em Jesus, é porque o que está em volta desaparece. É muito mais fácil você conseguir uma coisa dessa quando você está, por exemplo, na adoração. Você está sentado na adoração, dentro de um ambiente fechado, numa capela, mas você vai ver que no que você desenvolve esse trabalho de contemplação, de meditação, e aí contemplação, você pode estar no aeroporto. Você está rezando, naquele momento, você reconhece que existe ruído, mas aquele ruído não tira sua atenção. Não quebra a lógica que você está desenvolvendo com Deus naquela conversa, tá? Porque o teu olhar está fixo em Deus. Nesse momento, é graça. Sabe? Abre a torneira. Esse é o momento que você está sendo alimentado em graça. Tá? Um dos vários momentos, mas nesse momento, literalmente, você está com Deus, conectado, olhar só em Deus. Amor absoluto. Glorificação absoluta. A oração é para a alma o que o fôlego é para o corpo, uma necessidade vital indispensável. Essa frase é tão literal, porque a verdade é que já falamos e vamos falar até o fim do curso, sem uma vida de oração, não há transformação. Na aula passada nós falamos sobre isso. A transformação, uma vida de oração, a resposta ao chamado de Jesus. O processo de início da conversão gerou a metanoia, que é a transformação. Então, o chamado você já ouviu, foi o querigma. Agora tem um processo da oração para permitir a transformação. Então, a oração é como fôlego para o corpo. Se você não respirar, você não tem energia para se movimentar. Então você para ou você volta, o que é pior. As forças estão te levando para trás. Você precisa ter força para andar para frente. Se você não tiver força, você começa a andar para trás naturalmente. E aí, começa a acontecer todas as coisas. É muito trânsito, é dor de cabeça, é aquele trabalho que você até pode fazer amanhã, mas se fizer hoje, você vai ficar menos angustiado. E as coisas começam a acontecer para atrapalhar o teu processo de transformação. E você começa a aceitar aquelas coisas como coisas normais. E você começa, eu ainda tenho a minha fé, eu continuo tendo a minha fé. No fato de eu não estar mais orando todo dia, não significa que eu tenho menos fé. Só significa que nesse momento estou um pouco mais ocupado. E aí, naturalmente, aquelas coisas começam a tomar um volume muito maior. E aí você fala, não, eu me entendo com Deus. Deus sabe que eu tenho fé. Aí você começa a retirar de Deus a decisão se você tem fé ou não. Você começa a decidir, eu tenho fé. Aí você tirou o poder de Deus e se transformou em Deus. Quando você começa a definir o que é ter fé. Se você tem fé ou não. Se o que você faz é suficiente ou não. Esse é o momento que você começa a substituir Deus, começa a relativizar os ensinamentos da igreja. Né? Então esse é o perigo. Esse é o perigo. Tá? Então na vida espiritual ela é indispensável, porque sem a vida de oração nós definhamos esse processo de andar para trás, esse processo de definhar. Né? E é uma luta poderosa. Por que é uma arma poderosa na nossa luta? Primeiro, constantemente nós estamos sendo tentados. Né? E é um processo natural para a gente resistir. Como é que eu resisto? Se eu sei que é uma coisa errada e aquela coisa acontece, eu imediatamente identifico. Está errado, não quero fazer. Mas como é que você se lembra do que é errado?
o processo de oração ajuda, você está constantemente falando com Deus. Não só o Espírito Santo te alimenta, nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, tem uma aula sobre os dons do Espírito Santo e como ele alimenta a nossa sabedoria, nosso conhecimento, né? E para ajudar na consulta, para ajudar nesse processo de decisão. Falamos também, nós vamos ter aula sobre discernimento para ajudar a glorificar Deus em todas as ações. Quer dizer, tem mais aulas que vão ajudar a aprofundar nesses conceitos. Mas o importante é entender, a vida de oração é uma lembrança constante do caminho, tanto para Deus como para nós, do caminho que nós queremos trilhar. Então a vida de oração nos lembra do nosso compromisso. Na medida que você reduz a linha de oração, você passa a se lembrar das coisas do mundo, dos afazeres, das necessidades, das demandas do mundo, tá? Por isso que é importante esse... Sobre a conversa dos santos, né? A importância dos santos é nos dar exemplo. O que é ser santo? Quem é capaz de ser santo? Vamos lá, quem é capaz de ser santo? Pessoas separadas, no caso aqui, Todos. E um dos pontos importantes é, falamos em Santo Agostinho. Santo Agostinho vivia na vida pesada até os 32 anos. Teve um filho. Santo Agostinho de santo não tinha nada. Então, Santa Mônica rezou 30 anos. 32 anos. Então, qual a importância do santo? Uma das importâncias do santo não é só mostrar as ações que ajudam a santificação, mas é mostrar que se ele conseguiu, eu consigo também. Agora, todo mundo precisa ser santo? Não. Nós buscamos ser salvos. Então, existe diferença entre o caminho da santidade e o caminho da salvação. Nós sabemos, para alcançar a salvação, nós temos que buscar o caminho da santidade. Que é através do caminho da santidade nós vamos agir, imitar aos santos que imitaram a Cristo. É uma coisa conectada. Só o que os santos fizeram foram imitar a Cristo. Tentar ser Cristo nessa vida. E passaram por dificuldades e vitórias, e ao viver e entender a história desses santos, nós... Tem mais uma alma perdida. Mais um ponto né, pelo céu. Né? 2 estrelinhas hoje pra nós. Ao viver e entender o que os santos fizeram, nos dão exemplos. E a beleza da variedade de santos que nós temos na igreja é porque tem santo para qualquer um. Seja qual for o seu estilo pessoal, tem desde adolescente, como Carla Acutis, até ermitãos, como Santo Antão e outros, né? Então, ermitãos ou ermitões? Fiquei na dúvida. Mas... Ermitão é ermitão, ermitões, então. Até agir como um ermitão. Mas, então, especificamente em termos de oração, você vê como é que Deus age. Deixa eu fazer um parênteses aqui para Santo Agostinho. Nesse livro, Confissões, o livro Confissões basicamente é isso. São as confissões de Santo Agostinho no processo dele de transformação. Então ele foi confessando a transformação dele, os erros e o que ele aprendeu nesse processo, tá? Mas um dos exemplos que é citado como um dos exemplos mais notórios de conversão na igreja, quando se entra na teologia, na discussão, é esse, é o que eles chamam de toi elege, tá? Por volta de 396. Ele tinha 32 anos. Aí ele já tinha visto uma série de pregações de Santo Ambrósio, estava começando a ficar muito curioso sobre essa questão do que a igreja falava, das escrituras, dos ensinamentos, né? E ele começou a ficar mas ao mesmo tempo ele continuava muito tentado à vida, às coisas do mundo. Então ele estava sofrendo nesse momento de discutir, eu invisto nisso ou não? Eu não quero abrir mão da festa, né? Não consigo viver isso. Então ele estava angustiado, chorando,
quando ele começa a ouvir crianças cantando Toyelege, 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 ele pensando assim, eu não acredito que exista uma canção de criança com esse termo Toyelege, que significa pegue e leia, tá? Ele não reconhece uma canção de criança. Aí ele começa a pensar, será que é um aviso? Ele sai correndo e fala, se for um aviso, o que eu abri na Bíblia é o que tem para mim. Olha lá, Romanos 13 e 14. Se eu não me engano. Romanos 13. Pode ler. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nele satisfaçais aos apetites. Aí a resposta. A carne não deverá te satisfazer. Com essa leitura, com esse caso, ele se transformou, se converteu. Santo Agostinho, como nós conhecemos, nasceu nessa leitura, nesse momento, que é conhecido como... Até hoje, eu acho que é 25 de abril, é o dia de Toyelege, que os agostinianos celebram esse evento, porque, como nós conhecemos, Santo Agostinho nasceu a partir desse evento. Tá? E se transformou num dos grandes doutores. Vocês vão ouvir esse termo patrística. Já ouviram esse termo, patrística? Não? Então, tem duas grandes vertentes. A patrística, que é baseada em Platão, que é Santo Agostinho. Teologia, fé. Os grandes, que são dos grandes padres, fazem parte da patrística. E aí, mais tarde, veio São Tomás de Aquino, coisa mais lógica, mais Aristóteles, sabe? Então, essas duas vertentes, a patrística e a escolástica, são desses dois grandes doutores da igreja, né? São Tomás de Aquino escreveu um compêndio de um tratado de quase 5.000 páginas, a Suma Teológica. Então, baseado... O que nós conhecemos hoje como teologia da igreja foi escrito por São Tomás de Aquino. Ele, na verdade, nunca terminou. Quando ele estava para terminar, veja bem, a teologia da igreja, que eram 3 grandes compêndios, que hoje ou são 5 ou são 9, dependendo do tamanho de fonte e de onde você compra, mas a teologia inteira, ele tinha uma capacidade tão grande que ele entrava em êxtase e ele começava a ditar para os escrivãos, para os copiadores, livros diferentes, em sequências diferentes. Ele falava, agora tal. O tempo que levava para aquela pessoa começar a escrever, ele falava, agora você, pau. Ele continuava exatamente no ponto que ele tinha parado daquele livro. Obras diferentes, ele estava ao mesmo tempo. Era assim, de uma... São Tomás de Aquino. A forma como ele escreveu a Suma Teológica, vou contar 2 coisas. Por que eu comecei isso? Porque entre as questões 50 e 64, a estrutura são perguntas e respostas. Ele fala de anjos, que perguntaram alguma coisa sobre anjos numa aula, sobre onde está escrito, coisas são escritas. Então, para a igreja, que eu lembrei agora dessa pergunta, para a igreja, entre essas perguntas, existe a teologia toda de anjos, como eles são organizados, quem eles são e tudo. Então, se algum dia tiver curiosidade, entre 50 e 64, as perguntas 50 e 64, tá? Mas ele quase no fim, nos últimos capítulos da Suma Teológica, ele está rezando e tem então uma aparição. Recebe uma revelação divina. Entra em êxtase. Quando ele volta, ele fala o seguinte para os ajudantes deles: não vou escrever mais, não vou acabar a Suma Teológica. Os caras entram em desespero, porque aquela era uma obra que já era o que eu vi, o que eu aprendi, faz com que tudo que eu tenho escrito seja
palha. Ele não escreveu mais nada. Morreu alguns meses depois. Então, assuma teu, mas olha só. O que foi revelado a ele foi de tamanha profundidade e conhecimento que o que nós conhecemos como teologia da igreja, que foi escrito por um doutor da igreja, ele disse, é palha. Você imagina o que ele viu? Assim, não dá para imaginar. Ao ponto que ele se sentiu indigno de escrever dali para frente. Eu não posso escrever mais. Porque se eu escrever, é como se fosse uma mentira, porque o que eu sei hoje é muito mais do que isso daí. Então, a Suma, na verdade, foi terminada por vários escritos que ele tinha, uma coletânea de escritos que já existiam. Foi assim que a Suma foi terminada, mas oficialmente ela nunca foi acabada. Ele morreu antes, por decisão de não escrever mais. Eu achei essa história interessante. Acho a história interessante, por isso que eu quis compartilhar. Mas um grande doutor da igreja. Com relação à oração, nós temos Santa Teresa d'Ávila. Quem nunca ouviu falar em Santa Teresa d'Ávila? Levanta a mão. Santa Teresa d'Ávila, grande doutora da igreja, são 37 doutores, 33 homens e 4 mulheres. Então, 2 delas estão aqui. Ela escreveu um livro chamado O Castelo Interior. Nesse livro, ela faz uma associação aos cômodos do castelo, aos níveis do castelo, sendo os níveis que nós temos que passar no nosso processo de salvação até a perfeição. São as 7 moradas. Já ouviram falar esse termo? As 7 moradas? Então, é de Santa Teresa d'Ávila. Tá? Existe, inclusive, um livro. O Castelo Interior é o nome do livro. O interessante é você pensar em tudo que você já andou e tudo que você fez, assim, quanto você já... Aí você vai ler as definições, aí você descobre que você tá lá embaixo. Né? Assim, é uma experiência de humildade. Choque de realidade. É, choque de realidade. Não, a gente já está na primeira. Será que a gente já está na segunda? Será? Assim, Fica a gente às vezes pensando assim. então, mas assim, é um choque de realidade importante, né? Que a jornada é longa. Mas muita ênfase em oração. Por que eu listei esses 4 aqui? Eu tenho uma oração Santa Teresa d'Ávila que eu faço desde a minha adolescência, e mesmo quando eu estava afastada da igreja, eu nunca deixei de fazer todos os dias, que é nada te perturbe, nada te espante. Prejuízo mais que tudo passa. É determinada a determinação. É a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. E ela é tão forte, tão bonita. Frei Gilson faz sempre ela. E eu desde meus 13 anos, tanto que minha mãe tinha um quadrinho no quarto dela e ela me deu quando eu vim embora, porque sempre me acompanhou. É de transformação, né? Sim. São João da Cruz. São João da Cruz, a obra mais conhecida que enfoca em oração são Nuvens Escuras. Na verdade, esse termo... Noites escuras. Não? Acho que são Nuvens Escuras. Ou Noites Escuras. Noites Escuras. Desculpa, Noites Escuras. É um livro, na verdade, o nome é estranho, né? Noites Escuras, para um nível de oração e de louvor. Mas é porque ele passa por um processo seguinte, é um processo de transformação espiritual, onde no processo, nessa jornada de transformar a fé, você, na verdade, passa por muitas trevas até que você comece a ver a luz. Essa transformação de entrega é um processo de escuridão que você vive dúvidas, questionamentos e luta. Nessa luta você está nas trevas e nessa transformação, em algum momento, a luz começa a entrar. Então é esse momento de você sair das noites escuras para o dia, para a luz de Jesus Cristo iluminando e te alimentando na sua transformação. Então o livro é sobre esse desafio de vencer a escuridão para que você possa permitir a chegada da luz. Tá? Esses são Noites Escuras, São João da Cruz. São Francisco de Assis tem orações lindas, textos lindos. A oração de São Francisco é uma obra de arte, principalmente considerando que ele estava em dor ferrenha, perto de morrer. Ele
escreve uma obra-prima da oração de São Francisco. Mas ele, muita oração, uma vida de oração, orações simples. Ele escreveu orações lindas, mas eram orações simples, porque a vida dele era simplicidade. Existe uma associação de São Francisco de Assis ao verde, aos animais. Isso é tudo narrativo. Ele vivia a simplicidade. E na simplicidade ele tinha um respeito imenso à criação. Sim, os pássaros, né, tudo faz parte da criação. Mas o homem, como criação divina, ele queria e ajudar os pobres, os que tinham menos, aqueles que precisavam mais de Deus, de ajuda, de conforto, né, de intercessão. Então, esse é o foco de São Francisco de Assis, dos pobres. Santa Teresinha do Menino Jesus, quem nunca ouviu falar? Não? Tá. Mesma coisa, a história dela está interessante também, porque ela era uma pessoa de posses, de uma família extremamente religiosa, uma pessoa de posses, mas a verdade é que todo mundo na família foi juntando, foi se transformando e indo para a vida dos monastérios, dos conventos. E ela naturalmente queria ir também desde cedo, só que foi proibido, ela era muito cedo para ir. Ela era muito insistente. Mas, finalmente, ela entrou. Só que ela tinha decidido que ela seria uma grande santa. Mas ela também sabia que ela não tinha nada para ser uma grande santa. Ela conhecia as grandes santas da igreja, os grandes santos, e ela viu que eles passavam e falava assim: se depender de ser esta pessoa, eu nunca serei uma grande santa. E aí ela descobriu o seguinte, que a santidade não está nos grandes atos, às vezes está nas pequenas coisas, em fazer absolutamente tudo com amor a Deus, fazer para Deus, que seja limpar o chão, movimentar um copo, tudo com amor a Deus. E aí ela então escreveu o que é conhecido como a Pequena Via. Como é que através de pequenos atos você consegue alcançar a santidade? Então você tem Pequena Via, dessa descoberta dela de que a santidade pode vir através de pequenos atos. O que, mais uma vez, nos lembra que nós não precisamos ser heróis para ser santos. Então essa é a importância uma das importâncias dos santos para nós, dentro da nosso entendimento, na depósito de fé da nossa igreja. Pergunta, Thaís? Não? Não, agora não. Tá. Superando desafios. Na verdade, olha só, que legal. Nas discussões em sala, nós falamos praticamente que em todos eles. Né? Falamos nas distrações. Como superar a distração? Humildade. Aceita, me distrair, eu vou continuar a rezar. Comecei a rezar o rosário, lembrei que eu tenho que pagar a conta amanhã. Perdão, Jesus, não devia estar pensando nisso. Volta e continua a rezar o rosário. Foca, vem de volta. Entendeu? É aquele momento de você distraiu, volta. Distraiu, volta. E acredita em mim, vai distrair. Vai distrair várias vezes, mas volta. Pensei que esse defeito era só meu. Não. Distraiu, volta. Mas veja bem, o que é o esforço? Quando fala de pequenas coisas, veja bem, o quão pequeno é. O esforço de você voltar é um sacrifício. Porque alguma coisa te pediu, agora você tem que lutar contra. Um dos motivos de eu fazer as minhas orações íntimas às 5 da manhã, que é a primeira coisa que eu faço, a primazia, é justamente a melhor concentração que eu consigo ter. Porque como a casa está em silêncio absoluto, minha esposa ainda está dormindo, os meninos estão dormindo, e está aquele silêncio, isso me ajuda. Antes, quando eu já queria fazer, antes de sair de casa, aí o circo já estava pegando fogo, né? Já fica mais difícil. A cozinha fazendo barulho, um filho gritando, o carro na garagem aquecendo, aí acabou. Eu não conseguia, eu fazia uma oração muito automática, aquela coisa muito... deixa eu fazer para check the board, né? Fazer o check. Mas hoje não, hoje eu consigo fazer ali os meus 30, 40 minutos mais focado. Mas ainda assim, com todo esse silêncio, não tem eu me vejo pagando. Lembra, veja bem. Resolvendo um pepino. Você está rezando, estão os diabinhos ali do lado. Tem um anjo da guarda também. Por isso que, por exemplo, é muito bom
você começar a rezar e dizer: meu anjo da guarda, participe comigo nessa oração. Invocar o Espírito Santo. Né? Invoca o Espírito Santo, invoca o teu anjo da guarda. Tipo, bota um exército em tua volta ali, né? Todos armados assim, para você poder ter concentração. Mas vai voltar. Como é que você supera? Seja humilde, aceita, pede desculpa e volta. Continua rezando. Secura espiritual. Falamos, esse momento você acha assim, será que eu tenho fé mesmo? Será que, né? Será que eu me transformei? Ou, na verdade, no fundo, nada mudou? É aquela secura. Reza, entende, aceita e começa esse processo de perseverar confiante em Deus. Lembra que eu falei? Se Deus não estivesse presente, você nem rezava, que nem é maluco. Então, o fato de que você está tentando é uma demonstração de que Deus está presente. É importante entender isso, que passa tão desapercebido, mas é importante entender a presença de Deus. Falta de tempo. Léo falou, começou às 5, mas às vezes você vai o dia inteiro. Quantas vezes a gente toca o dia, vai tocando, quando as horas são 11 horas, a gente fala, não rezamos terço. Para. Vamos rezar o terço. Acabou. Porque a falta de tempo, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Desorganização. Entendeu? Então, como é que você supera isso? Muda a prioridade. Define, a tua vida é para a cozinha ou a tua vida é para Deus, né? A tua vida é a primazia, que a primazia é você primazia é perfeita. Você e dedicar o primeiro momento a Deus. acabou. E segundo, 5 da manhã não tem celular, não tem filho, não tem e-mail, não tem nada. Então assim, é você dedicar realmente o seu primeiro momento, o seu primeiro soco a Deus. Então, isso também Ajuda. bastante. E sentimento de indignidade. Não sei se alguém aqui já passou por isso, mas às vezes você sentir que você eu não mereço, eu sou indigno de ter essas bênçãos. Eu sou indigno de receber essas graças. Eu não mereço. Lembra que cada um de nós o universo não precisa de nós para viver. Nós não somos necessários para que o universo funcione. Então, se Deus decidiu nos colocar aqui, é porque nós temos uma missão. Nós temos uma razão de existir. Existem, como eu lembro que eu falei, contribuições que só ocorrerão nesse mundo pela nossa relação com Deus. Por aquela palavra pronunciada somente uma vez por Deus que nos gerou. Então, acredite. Não permita que isso te afete. Continue no processo, na vida de oração. Faça bons usos de todos os sacramentos. Confesse, comungue, se recarregue de Cristo. Na verdade, é maravilhoso a gente... Eu entendo dessa forma, não sei se o Edu entende também, mas a gente se colocar diante do Senhor com muita humildade e reconhecendo que nós não somos nada mesmo. E é por aí, né, amor? Na verdade, o processo todo é exatamente você começar com... Tem uma música que eu acho tão bonita. Recebe o meu nada. É tudo que tenho, recebe o meu nada. Se faz sua morada, habita em mim. Isso é tudo que eu tenho. Recebe o meu nada. Assim, é isso que eu sou. Nada, mas o Senhor me ama. Principais orações. Como eu falei, sinal da cruz já é uma oração. O Pai Nosso, a Ave Maria. Os credos, nós conversamos. Os rosários, vocês receberam como anexo o rosário, como fazer o rosário. É importante, o rosário é uma arma muito importante, é uma arma, o rosário é uma arma, faça bom uso dela. A gente sempre recomenda que faça esse rosário diariamente, sempre mais de uma pessoa se puder, onde há 2 ou mais, ali estarei, palavras do Nosso Senhor. Mas é importante também prestar atenção na questão das orações. As orações eclesiásticas, as orações definidas, elas são... A igreja permite, no ambiente de louvor, que você faça algumas modificações, adições. Né? Mas quando você está fazendo as orações eclesiásticas, cada palavra tem uma força muito forte.
Você não pode mudar a Ave Maria. Você não pode mudar o Pai Nosso. O Pai Nosso é o Pai Nosso. Tem tanta gente que reza errado o Pai Nosso. Que reza errado o Pai Nosso. Já falamos que não é do céu, é dos céus. E perdoai-nos, não é perdoai. Mesma coisa para a Ave Maria. A jaculatória. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos. Levais almas todas para o céu e socorrer os que mais precisarem. Ponto. Aí você vê textos falando da sua misericórdia. Isso não existe. Foi acrescentado e... Isso não existe. Isso veio da própria Virgem Maria, né, para os pastorinhos, na verdade falava as alminhas, né? Falava as almas. Socorrer principalmente. Principalmente. Tem principalmente. Tem. Por favor, eu acho que eu estendo. Aqui na igreja eu reparei que as pessoas estendem. Eles têm. Mas veja, eu estou dizendo, No texto lá de Não tem o principalmente, eu acho que é socorrer os que mais precisarem. socorrer, então, eu vou Olha, buscar. assim, Tem um ó, documento. Jesus. Tem um documento de Fátima, da terceira aparição, e no documento ele diz exatamente o que é a oração. Eu vou colocar o trecho, não. Acontece que também tem Vou botar o padres trecho. que... Mas é o que eu digo. Porque eu erro. Ó, tem que falar, ó meu bom Jesus. Eu vou colocar para vocês verem, mas o importante é saber o seguinte. Eu tô confusa, porque Não é- às vezes eu falo, meu bom Jesus, meu Jesus. não é- Eu tenho certeza que não tem no final... Acho que mais precisa da vossa da vossa misericórdia. Na voz, isso não tem. Mas é o que eu te falei, existe uma flexibilização, isso não está errado. Não está errado. Nossa Senhora ensinou. Mas não é o que a Nossa Senhora ensinou. Por que que não está errado? Porque na Eu medida... estava falando isso pra ela, que eu fico na dúvida. Se é o meu bom Jesus ou se é o Jesus. A gente estava fazendo Tá, uma não, tá bom. conversa paralela. Conversa paralela. Por que não está errado? Porque você pode perfeitamente falar o Pai Nosso e continuar conversando com Deus, da forma que você quiser. Gente, Não tá mas errado. a gente tem que Não tomar muda o Pai cuidado com as Nosso. orações. Aqui eu vou falar. A gente tem que tomar cuidado com as orações, porque olha só, por que vocês acham que o padre, na hora que está fazendo a transubstanciação da hóstia em corpo de Cristo, ele está ali, ele reza a missa 500 vezes. Ele reza 2 missas por dia, reza a missa todo dia, ele está ali olhando. Porque ele tem que falar palavra por palavra, ele não pode colocar uma vírgula, tirar uma vírgula. Então, se existe uma fórmula, senão a transubstanciação não é válida. Então, se você repara, todos eles, As eles fórmulas leem. têm que ser respeitadas, Então, tanto as com a forma do orações batismo. também, né? Eu vou A sentar. forma do batismo. Uma dúvida. Eduardo, no Pai Nosso, eu já ouvi falar que ofensas e ofendido poderia trocar por dívidas e devedores. Tem Não. alguma relação? Não. E não era Oração da igreja é oração da igreja. Não pode ser trocado, principalmente o Pai Nosso, que foi nos dado por Jesus direto. Dívida de diretora se Essa, fala então? muito em centro kardecista. Não, eu já ouvi falar que era até antigamente, eu vou buscar minha fonte, mas antigamente falava assim, dívidas e devedores. Eu já escutei isso. Olha só, essas orações não foi assim, ó. Jesus pegou um papel. Gente, está aqui, ó. A Ave Maria não foi formada imediatamente. Essas orações foram sendo compostas no passar dos séculos. Mas a igreja sentou em concílio e falou o seguinte: É assim agora. é assim. Não pode fazer diferente. A igreja reza assim. Ponto. Se antes rezava diferente, não faz diferença. É que nem o missal. Houve um concílio, mudou o missal, acabou, não faz diferença que antes. Foi dado por Cristo, né? Foi dado por Cristo. Mas as palavras não são exatamente as palavras. Isso que eu estou dizendo. Então, houve, a igreja falou assim, como é que vai ser? Qual é a definição do Pai Nosso? Essa é a versão oficial. É assim que deve ser rezada. Se um dia mudarem, a partir daí, não faz diferença se antes falava assim, tal. A partir daí se reza da forma que mudaram. Tá? Então, na verdade, à medida que uma nova verdade é estabelecida, essa é a verdade. Não existe mais de uma versão da verdade. Essa é a verdade. Para isso que existem os concílios, as encíclicas, né, os documentos papais. São debatidos, Exatamente. Diferença entre adoração e veneração. Nós já cobrimos isso nas aulas, os 4 tipos, adoração somente a Deus. Aí nós temos a hiperdulia, a Virgem Maria. Veja as escalas aqui.
protodolia a São José e adolia aos santos. Essa é a escala divina. Maria está mais perto de Deus do que os anjos. A gente tem que fazer uma aula, gente. É muito legal. Muito legal. Mas... Já que tá pedindo para chamar ela. Tá. E esse processo, a dulia, na verdade, é o momento da comunhão dos anjos, dos santos. O que é a comunhão dos santos? É a comunhão entre os santos conosco, com os santos, com todas as igrejas. Militante, padecente, triunfante. Então, o fato de todos nós existirmos e nos reconhecemos, essa é a comunhão dos santos. Quando você fala, creio... Creio na comunhão dos santos, é exatamente isso. Você pede a intercessão dos santos, reconhece a capacidade deles de, por estar mais perto de Cristo, nos ajudar. É que negócio assim... Santos é isso? Você já explicou aqui, mas é isso? É? Então, é o reconhecimento da posição de Maria, nós vimos as dulias, lembra das dulias? O reconhecimento da protodolia, da posição de São José naquela escala. E a comunhão dos santos, exatamente é nós vivermos a integração entre as três igrejas. Nós rezamos para os santos, nós rezamos para Deus, então rezamos para os santos, rezamos para as almas, está no purgatório, igreja padecente, rezamos para os anjos, para os santos, para Deus, igreja triunfante, rezamos para os nossos irmãos. Eu rezo por você. Você vai fazer um negócio, gente, pô, reza por mim. Existe intercessão dos nossos irmãos também. Quantas vezes eu falo assim, olha só, amanhã eu vou fazer uma prova, pô, reza por mim aí. Né? Mas veja bem, você está ligando, você está pedindo intercessão de seres humanos ainda, que tem poder. Agora imagina um pouquinho mais de poder que tem uma alma que já está salva, está sendo purificada. Ou uma alma que já foi salva, já está no céu. Ou um anjo, ou seu anjo protetor, ou seu anjo do casamento, ou seu anjo da guarda, né? Oito horas. Na próxima aula, não percam os preceitos da Igreja Católica, importantes.